Hoje, a gente vai mergulhar numa questão que é, ao mesmo tempo, fascinante e, vamos dizer, um pouco inquietante. A gente vai investigar para onde as pessoas com traços de personalidade considerados sombrios querem direcionar suas carreiras. Pois é, a pergunta é essa, bem direta e provocadora. Psicopatas, narcisistas, maquiavélicos. Onde será que essa galera realmente quer trabalhar? Pense nisso como um mistério que a ciência da personalidade está tentando desvendar. Para onde será que a ambição dessas personalidades apontam no mundo corporativo? Então, para começar essa investigação, a gente precisa conhecer os nossos suspeitos. Na psicologia, eles fazem parte de um grupo com um nome bem forte, a Tríade Sombria. Basicamente, a Tríade Sombria é isso aí, a junção desses três traços. Mas olha, tem um ponto aqui que é fundamental entender. A gente está falando de traços subclínicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que são tendências de personalidade que todo mundo pode ter, em maior ou menor grau. Não é necessariamente um diagnóstico de um transtorno mental, nem um sinal de que a pessoa é criminosa, ok? E o mais interessante é como a ciência hoje quebra esses traços em partes menores. A psicopatia, por exemplo, não é uma coisa só. Ela tem facetas como maldade e desinibição, que são claramente negativas, mas ela também tem a faceta da ousadia, que significa ser resistente ao estresse, ter poder de influência, qualidades que, se a gente olhar isoladamente, pode até ser vistas como algo bom em certos ambientes de trabalho. E essa mesma lógica vale para o narcisismo e para o maquiavelismo, sabe? O narcisismo se divide em admiração, que é aquela vontade de ser admirado, e rivalidade, que é a necessidade de colocar os outros para baixo para se sentir por cima. Já o maquiavelismo tem as visões, que é aquela visão mais cínica do mundo, e as táticas, que é a parte da manipulação pura e simples. Entender essa divisão é a chave para sacar as escolhas de carreira. Beleza. Isso nos leva direto para a próxima etapa da nossa investigação. Qual é o motivo por trás de tudo isso? Por que alguém com esses traços se sentiria atraído por um tipo de trabalho e não por outro? A psicologia explica isso com um conceito chamado ajuste pessoa-ambiente. A ideia é bem simples, na verdade. A gente tende a procurar lugares onde a nossa personalidade não só se encaixa, mas onde ela pode até florescer. Para quem tem traços sombrios, isso significa buscar carreiras que não só permitem, mas que às vezes até recompensam essas tendências. Agora, para desembolar essa teia super complexa de personalidade e ambição, os pesquisadores precisavam de uma ferramenta bem poderosa, algo que pudesse mapear todas essas conexões ao mesmo tempo. E essa ferramenta é a análise de redes. É um jeito genial de visualizar as coisas. Em vez de ficar olhando uma conexão de cada vez, a análise criou um mapa que mostra como todos os traços de personalidade e os interesses de carreira se conversam, se influenciam, formando um verdadeiro ecossistema. E olha ela aí, essa é a rede do estudo. Calma, parece um emaranhado, mas vamos lá. Cada bolinha ou nó é um traço de personalidade ou um interesse de carreira. As linhas mostram a relação entre eles. Linhas verdes significam atração, uma conexão positiva. Já as vermelhas mostram o contrário, uma repulsa. Parece confuso, eu sei, mas a resposta que a gente procura está escondida bem aí no meio. E, no meio de toda essa complexidade, os pesquisadores acharam uma única pista que se destacava. Uma peça-chave que liga o mundo das personalidades sombrias ao mundo das ambições de carreira. Olhando para essa teia de novo, a pergunta é: qual é a ponte mais forte? Qual é o nó que conecta com mais força os traços sombrios, que estão aí nesses tons de marrom e laranja, com os interesses de carreira em azul e verde? A resposta vai revelar o maior desejo de todos. E a resposta é clara e direta. Influência. Esse gráfico mostra que o interesse em influência está lá no topo. É o conector mais forte, a variável mais importante dessa rede toda. É o que essas personalidades mais buscam em uma carreira. Mas o que quer dizer interesse em influência? Na prática, significa uma preferência por carreiras onde seja possível liderar, persuadir, convencer e, no fim das contas, moldar as coisas. Pense em cargos como CEO, empreendedor, um advogado de renome, um político. São posições de poder e de comando. Ok, então a gente descobriu que a grande atração é a influência. Mas e daí? O que isso significa no mundo real? Especialmente quando a gente pensa em quem são as pessoas que buscam posições de liderança. E aqui está o pulo do gato. Não são os traços mais agressivos que levam a essa busca por poder.
O estudo mostra que a ousadia da psicopatia, aquela confiança sob pressão, a admiração do narcisismo, a vontade de ser visto como incrível e as visões maquiavélicas, aquele cinismo sobre a natureza humana, é que são os caminhos diretos para o interesse e influência. A maldade explícita e as táticas de manipulação não são os principais motores. Veja só. É exatamente aqui que mora o perigo. Como os próprios pesquisadores dizem, o perfil mais tóxico é o daquele líder que mistura essas facetas de busca por poder, como a ousadia, com os outros traços mais perigosos, como a falta de empatia ou a impulsividade. É a receita do que alguns chamam de psicopata de sucesso. Uma pessoa que parece charmosa, confiante, mas que por baixo dos panos pode ser bem destrutiva. E a análise revelou outras coisas bem curiosas. Por exemplo, pessoas com tendências maquiavélicas fogem de profissões de ajuda, como o serviço social ou psicologia. Já quem tem traços de psicopatia demonstrou uma preferência por trabalhos mais práticos, com coisas tipo mecânico ou engenheiro, talvez porque envolvam menos complexidade social. E um detalhe bem importante, esses padrões foram praticamente os mesmos para homens e mulheres. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A mesma ousadia, a mesma autoconfiança que podem ser super atraentes num líder, podem ser só a ponta do iceberg de algo bem mais sombrio. A grande questão que essa pesquisa coloca na mesa é: como é que a gente faz como sociedade, como empresa, para escolher líderes que vão usar sua influência para o bem, e não só para o benefício próprio à custa dos outros? É uma pergunta difícil, sem dúvida, mas entender a ciência por trás dela já é o primeiro passo.